Grande parte das mulheres maduras tem pelos brancos nas sobrancelhas e a grande maioria não sabe o que fazer com eles e acabam arrancando. Mas eles voltam a crescer e elas voltam a arrancar. O que elas não sabem é que esse processo de sempre estar arrancando, uma hora ou outra, o folículo desse pelo irá enfraquecer e não voltará a crescer mais. Só que não temos um pelo só que nasce branco. Com o avanço da idade irão aparecer muito mais. Então imagina só ficar arrancando todos que forem crescendo ao longo do tempo, né? Vamos ficar literalmente sem pelos, uma hora ou outra. Certamente vai ocasionar muitas falhas cada vez maiores e o pior, sem solução para crescimento, já que o folículo estará morto. E antes mesmo de começar a explicar sobre por que nascem os pelos brancos, se existe alguma causa para isso, os mitos sobre os pelos brancos e o que fazer com esses pelos, se você está assistindo pela primeira vez um vídeo meu, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Renata Serra, eu sou especialista em sobrancelhas e sou micropigmentadora. E se você ainda não está inscrita aqui no meu canal, por favor se inscreva e já toca no sininho para ativar as notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificada e não vai perder nenhum conteúdo novo. E nesse vídeo eu vou te ensinar como que são fabricados os nossos pelos, quem dá a cor para os nossos pelos e cabelos e por que eles ficam brancos. Além disso, também eu vou te ensinar o passo a passo de uma coloração de sobrancelhas. Então fica comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá. Você sabe o porquê que aparecem os fios brancos? Olha só, tudo começa nos folículos capilares ou pilosos. Por exemplo, na nossa cabeça tem cerca de 100 mil cavidades em forma de lágrima. Cada uma é capaz de dar origem a vários fios durante a vida inteira. Na base de cada folículo fica uma fábrica de crescer cabelos. Isso também se estende para os pelos das sobrancelhas e cílios, onde nessa fábrica as células trabalham para produzir a cor dos cabelos. Os queratinócitos, que são as células epidérmicas, formam o cabelo de baixo para cima, empilhando uns sobre os outros e finalmente morrendo e deixando para trás a queratina. A queratina é uma proteína sem cor que confere a resistência e textura do fio, tá? A queratina também é um componente básico das unhas e da camada externa da pele. À medida que os queratinócitos, que constroem os fios, os melanócitos, que também são células, os melanócitos vizinhos, fabricam um pigmento chamado melanina, que chega aos queratinócitos em pequenos pacotinhos chamados de melanossomos. A tal de melanina, que já ouvimos tanto falar, essa melanina do cabelo ou dos pelos no caso, ela vem em duas tonalidades, tá? A eumelanina, que são os tons de castanho escuro e preto, e a feomelanina, que são os ruivos e loiros, que combinadas em diferentes proporções criam uma grande variedade de nuances de cores de cabelos, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre eumelanina e feomelanina em outro vídeo explicando mais detalhadamente como que funcionam essas células e o porquê que precisamos entender um pouco sobre isso. Basicamente, ao longo do tempo existe uma perda gradual de melanina no nosso corpo, inclusive dos cabelos e pelos. A melanina que ela é responsável por dar a cor à nossa pele, cabelos e pelos. Então, essas células que pigmentam os fios diminuem e ocasiona a perda da cor. Então, uns podem aparecer muito mais cedo do que os outros devido à genética de cada indivíduo, tá? Existe alguma causa, além das células do nosso corpo, genética, raça, pro aparecimento dos fios brancos em pessoas mais jovens? Primeiro precisa descartar vários pontos que possam determinar o aparecimento dos fios brancos. Então, os genes, né, a genética, se há muitas pessoas na família que ficaram grisalhas ainda na juventude, problemas na tireoide, falta de vitamina B e deficiência de ferro no sangue, a ingestão de alguns medicamentos que eles também podem inibir o funcionamento normal das células, inibir a produção da melanina, tá? Dieta deficiente, ou seja, alto consumo regular de alimentos com alto teor de açúcar, farinha, glutamato de sódio, sal e corantes.
e fumantes também. Fumar impede o fornecimento do oxigênio para as células, tá? Então, se for o caso de alguma cliente questionar que muito de repente começaram a aparecer fios brancos, tanto no cabelo quanto nos pelos, e de repente você mesmo tenha percebido um aumento de fios brancos nas sobrancelhas ou nos cílios da sua cliente, e ela for muito jovem, verifica com ela principalmente sobre a genética dela, né? Como que é a alimentação dela e se ela ingere algum medicamento. E mesmo assim, indica essa cliente que procure um médico dermatologista para investigar algo que seja de repente simples de resolver, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os mitos dos fios brancos, tá? Se arrancar um fio branco, vão nascer 6 novos? Não, gente, a quantidade não aumentará ao arrancá-los. Pelo contrário, pode reduzir a quantidade devido ao fato do folículo acabar sendo danificado, né, sempre está sendo retirado, e eventualmente deixar de participar das células que fabricam os fios. Então, a estrutura de um pelo branco muda? Às vezes, eles podem se tornar mais finos, mas o que geralmente acontece é uma rigidez desse fio, porque é uma consequência da diminuição da atividade das glândulas sebáceas. Então, pode perceber uma rigidez maior e alterar a textura devido a esse fator. Tem como retardar o nascimento dos fios brancos? Sim, nós podemos contribuir para um possível retardamento nesse processo e orientar nossas clientes quanto a isso. Então, mudar a dieta, incluir frutas, legumes e alimentos ricos em vitamina B12, né, que são os peixes, marisco, leites, queijos, ovos. Passar por uma consulta médica e avaliar a glândula da tireoide, fazer massagens nas regiões tanto capilares quanto nas sobrancelhas, né? O ato de pentear as sobrancelhas é uma massagem, aumenta o fluxo sanguíneo para os folículos capilares e pilosas também trabalharem melhor. E o que fazer com esses pelos brancos? A recomendação é tingi-los com coloração específica para sobrancelhas, usando a tonalidade indicada para cada cor de pelos das sobrancelhas. As tinturas para sobrancelhas são grandes aliadas também na nutrição e fortalecimento dos fios. Então, os pelos das sobrancelhas acabam recebendo um tratamento além da coloração, sem danificá-los, e por isso é muito importante do conhecimento de técnicas e produtos, né, específicos para sobrancelhas, tá? Nós vemos que muitas profissionais que não são capacitadas adequadamente usam tintas de cabelo, que é cheio de química, amônia, e usam nas sobrancelhas das suas clientes. E não sabem que a estrutura de um fio de sobrancelha para um fio de cabelo é completamente diferente, tá bom? Então chegou a hora de você aprender o passo a passo de uma coloração de sobrancelhas. Esse passo a passo é de uma sobrancelha de uma cliente madura, com a estrutura dos fios bem grossos e com muitos pelos brancos por toda a extensão dela. O biquinho que eu uso dessa tinta da Tuya, ele é bem fininho. Então, ele sai uma quantidade de... Tá vendo? Ele tá bem sujinho, ó. Que ele esparrama. Eu vou fazer um vídeo depois mostrando a diferença dessa tinta pra Reflectocil, que é uma que eu também gosto bastante. Então, ela fica desta forma aqui, ó. No dapping, tá? Então, eu coloco o dobro do que eu colocaria numa sobrancelha menos volumosa. E aí, eu coloco o oxidante... Também coloco sempre o dobro. E aí eu misturo. Ela vai ficar cremosa, como se fosse um ketchup. Tá vendo que conforme tá misturando, ela tá clara, ó. Ela vai escurecendo, escurecendo até ficar na cor preta. Ela vai oxidando com esse oxidante que a gente põe, que vem já da marca, tá? É um oxidante 3%. Ó, misturo bem, ela fica assim cremosa, ó.
É essa consistência que tem que ficar pra poder aplicar. Ela não pode ficar líquida, porque senão ela acaba escorrendo. E nem grossa demais, porque você não consegue aplicar. Aí eu vou mostrar pra vocês a diferença de como eu aplico na sobrancelha da Suzy, que é bem volumosa com pelos grossos, tá? Como eu já tô com a caixa pronta, então fica mais fácil de eu aplicar sem borrar tanto. Eu venho com um palitinho de laranjeira, a parte da pazinha dele, e vou aplicando. Se eu borrar, eu já vou limpando assim que eu aplico, pra não manchar tanto a pele dela. No caso dessa sobrancelha, como ela é bem volumosa, os pelos são grossos, eu vou aplicando e apertando bem o produto para ele introduzir bem dentro da pele e os pelinhos brancos serem tingidos. Porque se eu não fizer isso de aplicar bem, apertar bem a tinta para ela penetrar, ele só vai tingir na parte de cima das sobrancelhas. A raiz do pelo ele vai continuar branco. Então tem que apertar bem para não tingir só uma parte da sobrancelha, né? Tingir por inteiro. Como eu faço sempre o dobro de tinta para ela, eu aplico bem, eu vou deixá-la bem por fora também, porque como o pelinho é grosso, se eu não deixar os pelos bem com bastante tinta, eles podem ficar brancos, não pegar na pontinha deles. A parte da frente das sobrancelhas eu costumo acompanhar conforme é o desenho natural das sobrancelhas da cliente. A caixa das sobrancelhas da Suzy eu sempre faço, eu não faço rente no desenho dela, eu faço um pouquinho mais pra fora, pra eu poder aplicar também a coloração, inclusive nos pelinhos que ficam bem, assim, pertinho do desenho, bem no alinhamento. Porque se eu não fizer isso, eu seguir exatamente muito justo, eu acabo não tingindo esses pelos. Como o pelo branco, ele acaba sendo mais rebelde, senão eles acabam ficando branco porque eles estão na ponta, né, do alinhamento da sobrancelha. Percebem que a pele dela ficou meio manchada aqui embaixo, ó, da tinta, conforme eu fui limpando. Tem como remover essas manchinhas que fica. Só que a gente tem que fazer logo em seguida que a gente termina de aplicar.
O tempo de ação dessa coloração eu deixo 10 minutinhos, é o tempo ideal para ela atingir todo o pelinho. Algumas tintas já vêm com removedor da própria tinta, removedor de manchas, tá? No caso da Tui eu não achei, então eu uso um removedor de manchas que eu comprei em uma perfumaria, que é para quem faz tinturas capilares. Então é esse líquido aqui, ó, é da Agima. Ele vem 100 ml, ele é muito bom, ele tira mesmo, remove todas as manchas de coloração que faz, mas tem que ser removido logo na sequência. Então eu venho aqui, ó, e vou alinhando novamente. Com um palitinho, tá? Agora não tem tanto problema de remover a marcação, a caixa das sobrancelhas que foi feito. Porque já tá com a coloração, já tá agindo. Só não pode tirar o que tá aplicado já no pelo. Eu sempre deixo um guardanapo do lado, porque eu vou limpando o algodão conforme eu vou limpando a pele da cliente. E se for o caso também, eu acabo trocando o algodão do palitinho, para que não fique manchada a pele da minha cliente. Eu troquei o algodão porque ele já estava bem sujinho de tinta. E aí eu vou removendo onde eu tô vendo que tá manchado. Assim. Enquanto isso, eu já marquei o tempo que vai ficar agindo a coloração no pelo. E eu vou fazendo esses retoques finais, tá? Por que que ela fica meio azulada assim na pele, em alguns pontos? Na verdade, porque ela tá em contato com a caneta, né, que eu fiz a marcação, então ela fica meio azulada. Mas na pele, depois ela vai ficar escura. Quanto tempo ela dura na pele? Na pele, em média 5 dias, dependendo da pele da cliente, dos cuidados, ela vai permanecer por conta do tom dela, que é um tom escuro, ela vai permanecer e vai esfumando conforme ela vai saindo, lavando, vai saindo. No pelo, pode durar até 30 dias, também depende do crescimento do pelo da cliente. No caso da Suzy, nós fazemos a cada 15 dias uma manutenção, porque cresce bastante o pelo dela. Ela tem um volume bem grande, então a gente acaba fazendo a manutenção a cada 15 dias. Esse DAPIN que eu usei para fazer a tintura, para fazer a mistura e para fazer a aplicação, eu limpo ele primeiro com papel toalha, removo o restante que ficou da tinta e depois eu passo um papel com álcool 70 para higienizar e descontaminar. Deu tempo já da ação do produto. Agora eu venho com um borrifador com água. Eu pego um algodãozinho quadrado. Como eu ensinei no vídeo passado como economizar produtos, vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem. Aí eu vou abrindo assim, ó, o algodão,
Pra não ficar o algodão muito grosso e eu conseguir também remover, além de economizar, ó. Aí eu molho com borrifador, com algodão úmido, não muito encharcado, eu vou removendo. Como eu sempre tô falando aqui o tempo todo no vídeo, a sobrancelha dela é bem grossa, então eu passo bem pra não ficar resto de tinta no meio das sobrancelhas, tá? Porque senão ela pode de repente passar a mão e sair tinta na mão dela. Daí, como eu falei, eu venho de novo com a tesourinha e com a escovinha e vou conferir se algum pelinho precisa ser cortado. Ó, ainda tem pelinhos longos, aí eu venho e corto aqui no limite das sobrancelhas, onde tá o desenho. Aqui também tem pelinhos longos ainda, então eu venho e aparo. E aí eu finalizo as sobrancelhas da Suzy com um corretivo. Na parte inferior aqui das sobrancelhas, só para dar um destaque, tá?